Fala, turma, boa noite. Fazendo o videozinho aqui de fechamento do nosso Ibovespa. A gente subiu aí, ó, 1,2%, com o volume aí um pouco abaixo da média, tá? Então a gente segue naquela dinâmica de descida aqui. Então começamos a fazer uma nova lateralidade. A primeira foi essa, a segunda foi essa, e agora a gente está fazendo uma terceira, já aqui na região da média móvel de 200, que é a tendência primária do Ibovespa, que segue sendo aí, ó, uma tendência de alta, tendência primária de alta. Então, o que aconteceu, como a gente vem conversando aí nas últimas semanas, foi que o Ibovespa se afastou dessa tendência primária e aí, desde aí do mês de abril, a gente fez esse movimento de retorno na tendência primária, que é uma tendência de alta. Basta a gente ver aqui a inclinação da média de 200 do gráfico diário do Ibovespa, tá? E para voltar na tendência primária de alta, por óbvio, a tendência terciária, que é a média móvel de 20, teve que ficar inclinada para baixo, ou seja, uma tendência terciária de baixa, assim como a gente também ficou com a tendência secundária, que é essa média amarela aqui, que é a média de 50, também inclinada para baixo. Então, a gente está agora trabalhando na tendência primária, que é de alta, com uma tendência terciária de baixa e uma tendência secundária de baixa. Perceba que esse movimento de baixa, em nenhum momento ele conseguiu voltar para cima da média móvel de 20, que é a tendência terciária de alta. Na quarta-feira passada, a gente até tentou atacar essa média de 20 pela primeira vez, desde que a gente veio para baixo, mas teve aquele dia lá da reunião do Fed, né? E aí depois ali da reunião, o mercado devolveu todo o movimento de tentativa de subida, tá? E aí voltamos para testar este fundo, região da média de 200, e hoje a gente fez esse movimento aí um pouco mais forte aí do Ibovespa com essa alta de 1,2. Percebam, como eu falei com vocês, um volume um pouco abaixo da média, tá? E o ABV do gráfico diário do Ibovespa já rompeu este fundo aqui, tá? Então a gente tem um advanced breakdown aqui no OBV do gráfico diário do Ibovespa, que demanda aí uma cautela maior dentro desse contexto de lateralidade aqui do gráfico diário. Tá? De qualquer forma, fundamental seria aí para conservar essa tendência primária, que o Ibovespa conseguisse romper essa tendência terciária aqui de baixa, rompesse esse topo, ativasse aqui um fundinho duplo nessa região da média de 200 e começasse a fazer aqui um zigue-zague ascendente, de forma que essa tendência terciária ficasse flat e começasse a subir aqui e ficasse no mesmo sentido dessa tendência primária. Isso abriria uma volta aqui para essas retrações de Fibonacci, de todo esse movimento de descida do 199 ao 168, e abriria também um retorno para testar aí sim a tendência secundária, que é de baixa, tá? Mas fundamental, primeiro, aí no curto prazo, a gente vê o Ibovespa conseguindo romper efetivamente essa tendência terciária, que é de baixa. Então, essa região agora, compreendida entre a média móvel de 200 ascendente e a média móvel de 20 descendente, isso aqui é uma zona que eu chamo de zona de ping-pong, tá? A gente tem um suporte e uma resistência dinâmica num espaço muito curto. Então, o preço pode ficar batendo cabeça aqui até definir para que lado rompe, se rompe para cima ou se rompe para baixo. Lembrando, mais uma vez, dessa questão do ABV, que é o volume aí dentro do swing trade, né? E o volume tem que confirmar o movimento do preço. E aqui, pelo ABV, a gente já viu ele perdendo este fundo aqui, indicando que o preço faria um movimento mais provável de perda desse fundo, tá? Como a gente não opera indicador, a gente opera preço, isso aqui funciona como um sinal amarelo, como um alerta, tá? Então, ainda estamos aqui numa dinâmica de briga de tendências, apesar desse movimento de hoje, mas ainda muito longe de poder acreditar em um respiro mais forte do Ibovespa, tá? Para isso, ressalto mais uma vez, seria necessário um rompimento dessa média de 20, de preferência um candle de força acompanhado de alto volume, tá? E outra coisa que me chamou a atenção no dia de hoje, deixa eu botar aqui na tela com vocês, foi o movimento, tá? Do próprio EWZ, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, EWZ, que é a Bolsa do Brasil lá fora, subiu hoje aí, ó, 1,6%, enquanto que o mercado emergente subiu 0,6%. Então, a gente teve uma performance relativa aí mais forte, tá? Olhando até mesmo a Coreia, ó, que ficou de lado, o México ficou aqui com uma queda de 1,7%, a África caiu 2,4%, Peru caiu 0,24%. Então, a gente teve hoje um movimento de Brasil mais interessante, até porque, ó, 10 anos subiu 1,2%, DXY, tá? Que é um gráfico que todo mundo tem que ficar muito atento, tá fazendo um movimento de querer romper essa lateralidade que já dura um ano para cima. Isso aqui significa um dólar mais forte no mundo, e um dólar mais forte no mundo não costuma ser
é bom para mercado emergente. Inclusive, a gente pode até já trabalhar com essa projeçãozinha aqui, ó, para curto prazo do DXY, tá? Desse fundinho duplo. A gente está trabalhando aqui já no segundo objetivo dessa projeção. Se romper essa região, abre aí no curto prazo 102, tá? Então, isso aí não seria uma coisa boa para emergente, tá? Então, o dólar mais forte não costuma ser bom para emergente. Então, ficar muito de olho nisso. E o próprio movimento do 10 anos também não tá legal, tá? Fez um movimento aí bem forte para cima hoje, tá? Abrindo uma volta aqui nessa região de topo, já com dois fundos aqui na mesma região, pode estar engatando um movimento de lateralidade aqui. Então, por mais que a gente tenha tido esse dia positivo aí para Ibovespa, tá? Ainda não me anima e eu ficaria aí atento aos próximos dias. Ainda não dá para confiar numa possível aí retomada de movimento de subida para o Ibovespa com esse movimento de hoje.